diante de Deus. Hoje vamos refletir sobre o que Emmanuel nos sugere na lição número 164 do livro Fonte Viva, que, como todas as lições desse livro, começam com uma citação do Evangelho. A desta lição é Pai Nosso. E quem disse foi Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mas antes de começar a leitura, eu gostaria de propor algumas questões. Como é que nos posicionamos diante de Deus? O que é que nós achamos de Deus? Alguma vez já nos perguntamos de onde Ele veio, o que realmente Ele faz, se é justo, imparcial, ou até mesmo se Ele existe de verdade? Geralmente temos esses questionamentos quando estamos conversando com alguém que não comunga da mesma crença religiosa que nós. Aí acontecem as discussões, os debates e polêmicas de todo tipo sobre o que achamos de Deus. Tem aquele que acha que Deus castiga e é a causa das desgraças do mundo. E o que acha que pode deixar para Deus a solução de todos os seus problemas. São os que dizem, eu entrego tudo na mão de Deus. Existe uma variedade enorme em posicionamentos diante de Deus. Nesta lição, Emmanuel nos chama a atenção para a postura de Jesus diante de Deus. Como é que Jesus vê Deus? Quais são os questionamentos, as considerações que Jesus faz sobre Deus? Emmanuel nos diz: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contenda e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Então Jesus não faz perguntas, não discute, não procura razões descabíveis para acreditar, não provoca debates, nem polêmicas. Ele simplesmente chama Deus de nosso Pai. Ele não precisa definir, saber onde mora, nem nada. Ele simplesmente classifica Deus como nosso Pai. E Emmanuel continua. Nos instantes de trabalho e prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. E isso aparece em várias passagens da vida de Jesus. Por exemplo, num momento de alegria, quando ele diz, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Num momento de sofrimento, Pai, afasta de mim esse cálice. E no momento de sofrimento extremo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, nós vemos que em muitos momentos, Jesus se refere a Deus como Pai, numa atitude de confiança, na certeza da ajuda desse Pai amoroso. E Emmanuel continua nos esclarecendo. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Ou seja, Jesus coloca como deve ser a nossa postura diante de Deus, sem nos ocuparmos com pesquisas que não têm razão de ser, sem interrogatórios, sem exigências, sem cabimento,
e principalmente sem definições que desrespeitem Deus. Mas quando é que ficamos perante Deus? Quando nos apresentamos diante de Deus. Quando oramos. E aí vem a orientação de como deve ser o nosso comportamento quando oramos. Diz assim: quando orardes, procure a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel na condição de filhos necessitados. A Ele nos rendamos lealmente. Emmanuel nos aconselha a procurar a câmara secreta da consciência, que é a parte mais íntima, mais profunda dos nossos sentimentos. E é aí que devemos nos confiar a esse Pai misericordioso, lealmente, fielmente, procurar nos entregarmos a Deus com fé, sendo sincero no momento da oração. Porque para Deus, somos filhos necessitados, sempre precisando de ajuda. E a lição continua nos esclarecimentos. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é força irradiando vida. Não possuímos ainda inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir o amor. Não devemos ficar questionando sobre Deus, porque a nossa inteligência ainda não tem o entendimento necessário para refletir a grandeza de Deus. Nós precisamos ainda de muito tempo para entender essa grandeza. A nossa inteligência ainda é muito pequena. Estamos apenas no 2º grau evolutivo, tanto na inteligência como na moral. Não andamos quase nada ainda. E o que conseguimos saber de Deus é o que foi definido na primeira resposta dada pelos espíritos superiores no Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas sabemos também que Ele é nosso Pai amantíssimo, que é justo, que é bom, que atende às nossas necessidades de acordo com o nosso merecimento e com o que julga necessário a cada um de nós. E apesar da nossa inteligência ainda não alcançar o entendimento de Deus, nós podemos senti-lo pelo seu amor. Porque, diz Emmanuel, que a gente traz o coração capaz de sentir esse amor. E como é que a gente sente o amor de Deus? Através de incontáveis manifestações, Ele nos mostra esse amor. Por exemplo, às vezes estamos com um problema gigante e já pensamos e repensamos e não conseguimos achar uma solução. De repente, do nada, entre aspas, vem a ideia de como resolver aquele problema difícil. É o amor de Deus se manifestando. Ou através de acidentes que não acontecem por um triz. E quando falamos de acidente, não nos referimos só a acidentes de carro. São todos os tipos de acidentes, como uma queda
um corte, um incêndio e muitos outros. E o que é isso? É o amor de Deus se manifestando. Outras vezes, nós estamos numa tristeza sem fim, num desânimo, precisando de uma força. E aí chega uma mensagem de alguém naquela hora que estamos mais necessitados de um ombro amigo. É o amor de Deus se manifestando. Mas o amor de Deus se manifesta também através da natureza, que nos ensina virtudes. A paciência, a resignação, a coragem para recomeçar. Enfim, todas as virtudes que podemos aprender observando a natureza. E principalmente porque ela nos mantém vivos pelo ar, pelo sol, pela água, pelo alimento e por tantas outras coisas. E em tudo isso podemos sentir o amor de Deus por nós. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. É esse Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, que vai nos escutar. Então, quando a gente for orar, quando a gente for se dirigir a Deus, Emmanuel nos aconselha que procuremos Deus da mesma maneira que Jesus, acima de tudo, como nosso Pai, que tudo vai entender, que tudo vai prover e em tudo vai nos fortalecer para que possamos enfrentar as adversidades da vida e continuar no caminho do bem.